Fala, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, bem-vindos. Tava conversando agora há pouco com um inscrito do canal no Instagram, quer dizer, não sei se o rapaz é inscrito, mas ele tava reclamando, dizendo que é uma colocação que eu escuto muito, que eu só reclamo, que eu reclamo muito e que ele gostava do meu trabalho, só que às vezes ele ficava meio irritado, porque quando ele assistia os meus vídeos, eu reclamava de tudo, não tinha nada bom, eu não falava de nada bom, de notícias boas. Aí eu falei pra ele assim, não vou falar o nome dele, mas eu falei assim pra ele, então faz o seguinte, vamos fazer o seguinte, passa pra mim 3 notícias boas do São Paulo aí, 3 notícias boas. Não vem falar de bobagem, né? Vai trocar grama, não me fala notícias boas. Pra eu me manter esperançoso como torcedor, não só pensando no atual momento do São Paulo, mas pensando no futuro, se você tem alguma informação legal de bastidor político, de alguma coisa que me dê esperança. Aí ele falou, não, eu não tenho nenhuma notícia boa, mas eu acho que a gente tem que procurar notícia boa. Aí é fácil, né, velho? Aí você me critica porque eu tenho uma postura de cobrança, de questionamento, e quando eu peço as notícias boas, ele diz que não tem, mas eu tenho que procurar. Ele não sabe, mas eu tenho que procurar a notícia boa. E aí, por que eu tô falando isso? Porque depois que eu gravei o vídeo ontem, a gente fez o programa lá na TMC, o Benja, porque vou explicar para vocês um bastidor do programa da TMC, que é muito legal vocês saberem, assim. É uma quinta série lá, é ficar um zoando o outro antes do programa começar, durante o programa e quando o programa acaba. Então é uma encheção de saco divertida, eu gosto pra caramba dos caras lá. Ontem eu e o Dentinho ficamos pegando no pé do Galvão, porque o André Galvão, que a gente falou que o Dentinho falou que o Flamengo e o Palmeiras são os clubes mais beneficiados pela arbitragem, e eu entrei na barca também e começamos a encher o saco do Galvão. Aí ontem o Dentinho levou uma lista com alguns lances que o Palmeiras foi beneficiado nesse Campeonato Brasileiro. E fica uma brincadeira, é tudo uma brincadeira, a gente não se leva a sério lá, isso que eu acho mais legal. Claro que o programa é sério, são jornalistas muito sérios, mas a gente não se leva a sério. O Benja brinca, e o Benja brinca muito comigo, que ele fala que me chama de azedo, que eu sou azedo, e eu falo pra ele, tá bom, então me fala notícia boa aí do São Paulo, pra eu deixar de ser azedo. Entrou o Kaique Silva, o repórter, aí o Benja falou, dá uma notícia boa pro Barolo aí, pra ele tirar um sorriso do Barolo. Aí o repórter falou, não tem notícia boa. Então, e quando a gente falava isso, desde 2017 que a gente veio falando isso, a gente foi taxado, eu fui taxado por algumas pessoas de, só dá notícia ruim, só fica olhando lá no negativo, cobra muito, questiona muito. Tá aí, vocês estão vendo o que está acontecendo no São Paulo. E aí, ontem, depois da votação que fez o Outen continuar como presidente do Conselho, voltar para a presidência do Conselho, eu vi nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp que eu participo aqui, a desilusão da torcida, né, velho? A desilusão da torcida. Por isso que o título desse vídeo tá aí na capa. São todos farinha do mesmo saco? Oposição, situação. Eu quero falar sobre isso com vocês, faço questão da gente dividir isso aqui, porque é uma questão de, não é uma questão de ser otimista, pessimista, de olhar o lado bom, olhar o lado ruim. É uma questão de ser realista. No momento que o São Paulo vive, aliás, no momento não, isso já tem 15 anos, a gente precisa olhar para uma situação, a situação como ela realmente é. Olha a podridão que é a política do São Paulo. Vai ter eleição agora no final do ano. Você tem esperança que alguém vai aparecer e vai resolver o problema? Mas vai virar SAF. Sério, vocês estão... não, Dorival vai arrumar o time. Vai arrumar esse monte de cabeça de bagre? E antes que você me pergunte sobre interesse em determinados jogadores, você sabe que aqui a gente tem uma postura de que me custa views, me custa likes, mas é uma postura que eu resolvi adotar. A gente não fala sobre negociações, assim, sobre suposições, né? Tem um jogador aí que joga no Portugal, agora não sei, um atacante, que surgiu o nome dele aí, mas aí o São Paulo tem concorrência. Então eu não costumo falar, não é porque eu sou melhor ou pior do que ninguém, é porque eu acho que atrapalha. Se você divulga negociações que estão em andamento, você atrapalha a negociação, o empresário pode pedir mais dinheiro, se fica no burburinho na rede social. Não porque eu falei, mas porque está sendo divulgado. E você sabe que empresários competentes, gestores competentes, já têm dificuldade de contratar bons jogadores por bons preços, né? Em boas condições, porque o mercado é inflacionado. Imagina com os incompetentes do São Paulo. Se já é difícil contratar jogador bom para gente competente, para profissional que trabalha sério com isso, você imagina para os amadores, os incompetentes que trabalham no São Paulo.
Então eu prefiro não falar. Quando tem uma negociação que vai fechar, que vai assinar, que falta pouco para assinar, aí que tá tudo certo. Só falta assinar o contrato, mas já acertou base de salário, já acertou luva, já acertou os cambal. A gente divulga aqui como tá muito eminente. Bastidores de negociação a gente não divulga porque eu acho que atrapalha. Então, aqui você não vai ver, a gente vai continuar mantendo essa postura. Porque agora tem janela de transferência, eu sei que tem muito picareta que na internet que usa isso para caçar o seu like, para caçar sua visualização, para dar engajamento. Mas, ao mesmo tempo, também tem muita gente séria que quer divulgar, que quer informar, que tem uma informação e quer passar para você. Então, eu não julgo o trabalho dos outros. Se você faz isso, se você informa, eu não julgo. Eu não acho certo nem errado quem faz isso. Sinceramente, cada um tem um jeito de trabalhar. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com a maneira com que o outro trabalha na internet, divulga os vídeos, produz conteúdo. Aliás, é uma coisa que eu estou fazendo na minha vida, meus amigos. Eu estou cada vez mais me envolvendo com os problemas que dizem respeito a mim, que eu já tenho muito BO para resolver. Os outros, cada um com o seu, cada qual, eu não vou me preocupar com o jeito que cada um trabalha, o jeito que cada um divulga, eu não me preocupo. Não julgo, tem algumas pessoas que eu consumo, tem outras que não, mas eu aqui no canal, você sabe, você já me conhece, a gente tem essa postura. Deixa eu só dar um toque para você. Outro dia me perguntaram também se o grupo de descontos lá da Sal Store de Alphaville continua valendo. Continua valendo, tá aqui o QR Code. Esse QR Code é só para o nosso grupo de desconto, só exclusivo para o canal aqui. Então você entra nesse grupo, usa o QR Code, você entra nesse grupo, você entra num grupo exclusivo que só tem descontos exclusivos para os amigos aqui do canal, para os amigos do Barolo, os amigos do canal. Então tá aqui o QR Code lá da Sal Store de Alphaville. Lembrando que eles têm... eu preciso mostrar para vocês as camisas que eles restauraram, né? Que eles restauraram. Amanhã se eu lembrar, eu mostro para vocês. Eles restauraram uma do Hernanes e restauraram uma a primeira camisa do canal que eu comprei já com o canal, que é aquela da Adidas, eu vou mostrar para você. Eles fazem restauração, eles enviam para todo lugar do Brasil, para todo lugar do mundo. Agora, para enviar para qualquer lugar do mundo, eles aceitam cartão de crédito. Tá aí o QR Code, o pessoal da Sal Store de Alphaville. E agora tem descontos que eu negociei com eles, só para quem é amigo do canal, só para os amigos do canal. Tá aí o QR Code, tá? E também as redes sociais da Sal Store e o WhatsApp deles está na descrição do vídeo. Todos os vídeos você encontra lá, certo, meus amigos? O Morumbi, o São Paulo começou a remover o gramado lá do Morumbi, do estádio, porque eles fazem aquele esquema, né? O gramado fica numa fazenda em Tremembé, aí vem pro Morumbi, eles tiram o gramado do Morumbi e mandam pro CT. Já tem um gramado do CT da Barra Funda que tem o mesmo gramado do Morumbi, eles querem fazer para os dois gramados para padronizar ali. E aí vai ter show, né? Vai ter mais show agora. O Morumbi tá sem o gramado que eles vão fazer o show. Primeiro, cadê? Eu tinha notado aqui de quem que era o show. É um cantor que eu nunca ouvi falar, um cidadão chamado... Cara, eu tava pensando outro dia também, tava conversando com a Érica isso, a gente viu uma propaganda de uma cantora, a cantora tava falando, não sei o que, eu falei, Érica, quem é essa mulher? Ela falou, não faço a menor ideia. E eu falei, nossa, como eu fiquei por fora desse mundo pop, assim, como eu não sei nada, antes eu sabia tudo, não sei nada. Harry Styles, show em julho, é um cantor, e o São Paulo vai deixar 100 grama, né, para fazer o show, né, só faltava colocar o gramado novo e fazer show depois. E aí depois do show eles vão fazer. E vão aproveitar, além de trocar o gramado, para melhorar o sistema de drenagem ali, que também tá meio ruim. E aí vai tudo pro CT da Barra Funda. A última representação desse cantor aí vai ser no dia 24 de julho, ou seja, não vai ter São Paulo e Atlético Paranaense no Morumbi. Então, o São Paulo vai voltar caindo pelas tabelas, vai pegar um adversário direto, teoricamente, que nem é mais direto, já ultrapassou a gente, vai pegar um adversário fortíssimo, fora de casa, quer dizer, em casa, mas não em casa, porque o clube falido precisa vender show, alugar o estádio para fazer show, e aquela musiquinha fica cada vez mais vergonhosa, né? E então a gente vamos voltar já na Bacia das Almas, caindo pelas tabelas, e vamos pegar o Atlético Paranaense sem ser no Morumbi. Vai ser marcado em algum lugar que essa diretoria incompetente aí marcar. Mas eu só queria passar para vocês essas informações do Morumbi. E falando em Copa, que a gente falou que ia falar de Copa do Mundo, hoje não vou falar sobre seleção brasileira, mas você sabia que o Botafogo é o clube que mais cedeu jogador para a seleção brasileira na história das Copas. Só que se você contar todas as seleções, adivinha quem é a liderança de quem é? Do São Paulo Futebol Clube. Porque você vê, 54 convocados o São Paulo já teve para várias seleções. Agora a gente teve, por exemplo, o Bobadilha, tá indo para a seleção do Paraguai. Aí tem, logo atrás, Botafogo e Flamengo, estão empatados com 50 jogadores cada, convocado para várias seleções.
Você vê o nível de decadência do São Paulo, né? Qual o jogador do São Paulo hoje você acha que teria condição de vestir a camisa da seleção brasileira? Seleção brasileira, não tô falando da América do Sul, que só tem podreira também. Imagina, quanto tempo a gente não tem um jogador de São Paulo que é destaque na seleção brasileira? É a decadência do clube. A decadência do clube cada vez maior, infelizmente. A gente está vendo isso acontecer cada vez mais. E vou falar para vocês da história do ontem aí, para ver se você acha que você tem algum ânimo, se você está feliz, se você tem alguma esperança que aconteça. O São Paulo divulgou a programação para a Copa do Mundo aí, o que eles vão fazer, o que os guerreirinhos vão fazer na Copa do Mundo. Eles entraram de férias agora, depois da derrota para o Remo, e a reapresentação está marcada para o dia 17 de junho, 4 da tarde, no CT da Barra Funda. O São Paulo tem pouco mais de um mês para esse jogo contra o Atlético Paranaense, né, dia 22. Aí o São Paulo vai fazer o seguinte, tem esses dias de férias, depois vai fazer uma intertemporada no CT da Barra Funda, e a comissão técnica do Dorival pretende realizar pelo menos 2 amistosos, provavelmente com times do interior aqui, porque não tem definição ainda dos adversários. Aí tem os jogadores lesionados, né? O Sabino tá com uma lesão no posterior da coxa direita, e o Lucas, que está se recuperando lá da ruptura do tendão de Aquiles, vão continuar fazendo os protocolos de fisioterapia no Refis durante todo esse processo. Aí tem o Igor Felisberto e o Jordney, e o Pedro Ferreira e o TT vão para a seleção brasileira sub-20, que vai jogar um amistoso contra o Chile agora nos dias entre 6 e 9 de junho. E aí eles vão para o Sub-20 do São Paulo, que está disputando o Campeonato Brasileiro. Vão treinar no CT da Barra Funda. O Nicolas e o Luca também vão para a equipe do Júlio Batista, para o Sub-20, a partir já dessa semana. E a próxima partida do Sub-20 é contra o Santo André, agora sexta-feira, 3 da tarde, lá no Bruno José Daniel. Mas é pelo Paulistão do Sub-20. E o São Paulo com o Júlio Batista conseguiu 2 vitórias aí seguidas e saiu ainda está no buraco, né? O que não deixa de ser uma vergonha absurda. O São Paulo está no buraco ainda no Sub-20. É aquilo que eu falei para vocês das categorias de base. Quando você tem um clube podre, um clube falido, um clube com gente incompetente, amadora e que está sendo investigada, realmente dificilmente vai ter algum setor desse clube que vai estar isento da incompetência e o amadorismo desses caras. E a categoria de base é mais um exemplo disso. Antes da gente falar dessa história do ontem, só dar um recadinho da Golcase. Hoje eu vi o vídeo lá que o Ancelotti está se despedindo lá da granja, e ele tá os jogadores estão com a garrafinha da Golcase. Essas garrafinhas, tinha um jogador que eu não lembro quem era, acho que era o Danilo, estava com essa garrafinha amarela que você está vendo aqui em segundo. Você usa compra os produtos da Golcase para chegar na sua casa antes do Jogo do Brasil, antes da Copa começar, e aí você usa o cupom GOLBARULHO para ter os descontos, para ter as vantagens. Eles entregam na sua casa produtos de qualidade. Confira lá, tá na descrição do vídeo o site da Golcase. Vamos lá, o São Paulo, a história do ontem é a seguinte, gente. O Conselho Deliberativo rejeitou a prorrogação lá do afastamento, que ele estava afastado, né? Ele era para ser afastado por mais 120 dias, só que ele, como não foi, ele perdeu para 120 a 118, ele volta a ser o presidente do Conselho. E aí, ele estava fora desde maio, né? Porque ele se afastou para apresentar a defesa dele na comissão de ética. E não é o caso das multas ainda. Isso aí não estava nem em pauta. São outros, a gestão temerária, o Harry Macias protocolou essa denúncia. Em abril, ele pode ser expulso do quadro e tal. E aí, o que aconteceu? Nas redes sociais, a decepção com a oposição, com alguns nomes da oposição aqui, que os torcedores do São Paulo tinham alguma esperança que pudesse ser um oásis no meio daquele deserto de incompetência. E alguns membros da oposição se justificaram nas redes sociais e foram massacrados, espancados na rede social, dizendo que a manutenção do ontem era melhor do que se ficasse o outro cara lá, o tal de João Faria Júnior, que é aliado do Macis, que é da situação. Então, teoricamente seria, estamos dando um passo atrás, para mais na frente, dar mais passos para frente. A gente não pode, o ontem era a melhor opção. E aí isso gerou revolta na torcida, compreensível. E aí a pergunta é todo mundo farinha do mesmo saco? Gente, eu acho o seguinte, para mim o resumo é o seguinte, quando o ontem Aires é a melhor opção para alguma coisa, isso mostra o tamanho do buraco que o São Paulo foi colocado por essas mesmas pessoas que estão lá. Se o ontem Aires é melhor do que o outro, ele é melhor que alguém, imagina o nível dessas pessoas que comandam o São Paulo hoje.
Agora, a oposição, que eu não sei se eu chamo de oposição, eu não sei se é tudo a mesma coisa, não sei, sinceramente não sei mais. Fala isso, vem com esse discurso para uma torcida que está de saco cheio dessa gente, Vocês querem que esse discurso tenha uma repercussão positiva entre nós, entre os torcedores? Que as poucas pessoas, os 0,000,5% que estão lá, que a torcida tem alguma esperança, se vota pela manutenção desse ontem aí, que até pouco tempo vocês estavam detonando, você acha que que tipo de mensagem que vocês passam para o torcedor? Ah não, vamos acreditar que daqui 6 meses uma articulação bacana, porque o ontem agora é a melhor opção. E você quer que a gente aceite isso, vocês da oposição? Querem que a gente aceite isso, engula isso e bata palma? E acho tudo lindo. Eu não posso falar por outros torcedores, eu não represento a torcida, eu represento a mim mesmo e tenho uma opinião. Para mim, o São Paulo acabou. O São Paulo Futebol Clube acabou. Num clube que tem o Ontem Aires como melhor opção para qualquer coisa, para mim é sinal da falência institucional do clube. O que eu sei hoje é que o São Paulo vive hoje a sua maior crise institucional, uma das maiores crises dentro de campo, com um dos piores elencos da história, com o pior diretor de futebol da história, com a pior gestão de futebol da história, uma crise moral, que eu nunca pensei que eu fosse dizer isso, mas o São Paulo vive hoje sim uma crise moral. Olha só as denúncias, gente. Olha o que a Força Tarefa está investigando, quebrar o sigilo bancário do ex-presidente lá. Isso já vem desde a época do Aidar, passa pelo Leco, Casares, e agora tem o caso das multas, camarote. Então uma crise institucional, moral, do futebol. Por isso que eu não sou otimista em relação ao São Paulo. Não sou. Aliás, eu sou tremendamente pessimista. Por que SAF vai querer se juntar com essa gente aí? Que gente séria que vai querer se juntar com essa gente? E mesmo assim, não é garantia de solução. O cara que entrar com uma SAF, ele quer dinheiro, amigão. Ele não quer amor pelo São Paulo, ele quer dinheiro. Ele quer fazer dar lucro aquilo lá. Aí vamos supor, o cara compra, amanhã ele resolve transformar o São Paulo num clube de sub-12. Só tem sub-12 lá. Eu não tenho esperança nenhuma. E mais uma vez eu falo para vocês a opinião que eu tenho, ninguém me tira isso da cabeça. O problema não é o modelo. Ah, é o modelo associativo, é o modelo não sei do que, o modelo associativo é falido. Não é o modelo. O problema não é o sistema. O problema são as pessoas que estão lá. Então, por isso que eu acho que num clube onde o Ontem Aires é a melhor opção para alguma coisa, você pode colocar SAF, você pode ser associativo, você pode ser monarquista, pode ter um rei no São Paulo, que não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Porque as pessoas que estão lá representam todo esse fracasso, toda essa destruição. Você pode colocar um rei lá, vai ser monarquia no São Paulo. O Ontem Aires é exemplo de alguma coisa, é a melhor opção para alguma coisa, você pode colocar qualquer um, o rei Salomão, você pode qualquer um, que não vai mudar. E quando o São Paulo era bem administrado, quando o São Paulo tinha idealistas no comando, era modelo associativo. Era perfeito, era mágico. Não, claro que tinha problemas. A gente lida com o ser humano é assim. Mas era modelo associativo. E o São Paulo conquistava tudo, ganhava dinheiro, era vanguarda, referência. Então eu acho que o problema não é o sistema, não é o sistema e nem é a maneira que, o modelo, não é o associativo, são as pessoas que estão lá. E agora, depois dessa porrada, mais um tapa na cara do torcedor. A oposição segura o ontem, ajuda a segurar o ontem, para dizendo, não, olha, recuamos para dar um passo para frente. E quer que a gente, torcedor, que está de saco cheio, que está sendo torturado por essa gente aí há tantos anos, bata palma. E fale, ó, medida super popular, viu? Vocês têm o nosso apoio. Daqui para frente vocês vão ter nosso apoio. Vocês ajudaram a manter o tal do ontem, na presidência do Conselho do São Paulo. Só a minha opinião, quero saber muito a sua. Recadinho do gringo para você, para a gente encerrar, meus amigos. Use o aplicativo, entra no aplicativo para você ter as informações sobre o seu problema de carta, de licenciamento e PVA. Gringo, parceiro oficial do Detran, você entra, faz a consulta, ele te ajuda a pagar em várias parcelas, fez mais de 10 parcelas, usa o cupom Barolo027, Barolo20 você tem desconto, eles te ajudam, e empresa séria, bacana, tira esse BO da cabeça, tira esse BO da frente, resolve esse problema, que eu tenho certeza que você vai ficar muito mais aliviado. Certo, meus amigos? Se você quiser nos ajudar no Pix, se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar, pô, é muita coisa também pra você fazer, não?
Já pedi demais pro torcedor do São Paulo fazer isso. Mas o joinha não custa nada se deixar ali, que ajuda bastante a gente, tá? Ó, amanhã eu tô indo viajar, mas eu vou gravar vídeo amanhã e vou postar um pouco. Vou postar às 8 da noite normal, mas eu vou gravar um pouco mais cedo na hora do almoço. Então amanhã a gente ainda repercute isso, repercute o que você tá falando, vê se tem alguma novidade boa aí, né? Que segundo o cara lá, o amigo que me criticou, não tem, mas eu vou procurar, eu sempre procuro. Mas amanhã tem vídeo normalmente, essa semana vai ter vídeo normal. Talvez só na. Não, vai ter vídeo todo dia. Vou fazer programa da TMC, vou trabalhar, não tem folga, não vou sair de férias, não. Vamos continuar juntos aqui, eu e você. Você é meu convidado para estar aqui todos os dias. Fique com Deus, forte abraço, a gente se encontra amanhã. É isso, gente. Como diria a minha saudosa mãezinha, é o que tem para hoje. É isso aí. Esse é o São Paulo. Um abraço.